Olá pessoal, tudo bem? Então, novamente, a gente vai vir aqui para mais uma correção da avaliação, né? Lembrando, eu faria essa correção em sala de aula, mas por causa que temos feriado essa semana, né, irei fazer em formato de vídeo, ok? Então, aqui, essa é a avaliação, né, sobre as dilatações, tá? Envolvendo os sólidos, ok? Então, vamos lá. Número 1, uma chapa de zinco com o alfa igual a 25 vezes 10 a menos 6, apresenta um comprimento de 240 centímetros, né, a 15 graus. Elevando-se a temperatura para 80 graus, calcule o comprimento final da chapa. Tá, pessoal? Então aqui a gente vai vir, a gente vai fazer as continhas. Então eu sei que o meu delta L, né, vai ser o L0, que é o comprimento inicial, vezes o valor de alfa, vezes o delta T, que é a variação da temperatura. Ok? Então aqui a gente, né, vamos fazer todas essas continhas. Bem, o comprimento inicial é 240, então delta L 240 vezes 25 vezes 10 a menos 6, 25 vezes 10 a menos 6, né? Vezes a variação da temperatura. Bem, estava 15, foi para 80, né? Então, se tava 15 e foi para 80, a temperatura variou 65 graus. Ok? Então, deixa eu pegar aqui, né, pra gente, vamos fazer os cálculos. O delta L, então, vai ser essa multiplicação ali. Então, vamos fazer aqui, né? Estou fazendo na calculadora de mão, tá bom, pessoal? Ah, por causa do meu computador não vai dar certo, tá? Mas é só fazer a multiplicação ali. Vezes 10, né? O que nos totaliza em 0,39 centímetros. Ok, pessoal? Então é basicamente fazer a multiplicaçãozinha ali, tá? Só que o valor final não é esse, ele quer saber o valor final da chapa, né? Então a gente tem que pegar o inicial e somar com esse valor aqui. Então o meu L final vai ser 240,39 centímetros, tá? Este é o meu valor final da conta. Então vamos lá. Um prédio de 100 metros de comprimento tem o coeficiente de dilatação linear do material que construi igual a 2 vezes 10 na menos 5. Sabendo que o prédio expandiu 3 centímetros, qual foi o aumento da temperatura? Então a gente vai colocar na fórmula tudo isso aí. Bem, vamos copiar a fórmula de novo. Delta L é igual a L0 vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Bem, o delta L ele aumentou em 3 centímetros, certo? Então aqui a gente vai deixar 3 centímetros. Qual que era a inicial? Bem, 100 metros. Não é só colocar o 100 aqui, tá bom, pessoal? Tem que colocar na mesma unidade de medida do outro, ou seja, vamos colocar em centímetros, tá? Então, 1 metro tem 100 centímetros, 100 metros vai ter 100 vezes 100, né? Ou seja, 10.000 centímetros. Vezes, né? 2 vezes 10 na menos 5, vezes o meu valor do ΔT, né? Que é a variação de temperatura, que é o que eu quero descobrir. Tá? Então agora a gente vai fazer na calculadora.
tá? Então, aqui vai ficar 3 igual a 0,2 ΔT. Então, meu ΔT é igual a 3 dividido por esse valor, ou seja, 15 graus Celsius. Tá? Achamos a variação da temperatura. Né? No caso, o aumento foi de 15 graus. Uma barra de cobre de 2 centímetros de comprimento a uma temperatura de 24 graus tem coeficiente de dilatação 1,7 vezes 10 na 5. Em que temperatura a barra apresentará 1 milímetro a menos de comprimento? Tá? Então agora a gente quer diminuir 1 milímetro. Então vamos lá. Primeiro, quer diminuir 1 milímetro? Então aqui é menos 1. Né? Queremos diminuir. Ela tem inicialmente, né, a temperatura 2 centímetros. Né? Nessa temperatura tem 2 centímetros. Se a gente transformar em milímetro, dá 20 milímetros. Vezes 1,7 vezes 10 na menos 5, que é o coeficiente dele. 3, pessoal. Opa, aqui ficou um pouco compridinho. Tá? É aqui. A minha barrinha diminuiu, né, 1 milímetro. Então, por isso ficou menos 1. E ela tinha no começo 2 centímetros, que é a mesma coisa que 20 milímetros, tá? Então, a gente tem que achar a variação de temperatura e depois a gente vai subtrair do 24, né? Porque foi o quanto ele diminuiu, ok? Então, vamos fazer o cálculo. Bem, este valor aqui, né, é só fazer a multiplicação. Fica menos 1 igual a 34 vezes 10 na menos 5, vezes o ΔT. Tá? Aqui, o menos 1 vai pegar e dividir por 34 vezes 10 na menos 5, igual ao ΔT. Então, meu ΔT vai ser a variação, né, da temperatura menos 2.941 graus, né? Aproximadamente graus Celsius, tá? Então, ele vai ter que fazer essa diminuição de temperatura para diminuir em 1 milímetro. Então, vamos achar qual era a temperatura inicial. Bem, tem que pegar este valor e somar com o 24. Então, a minha temperatura, né, que eu quero é 2.941 mais o 24. Tá? Que vai nos resultar em 2.9465 graus Celsius. Muito bem. Vamos dar continuidade. Número 4. Uma placa metálica, após ser aquecida, teve sua temperatura alterada de 0 para 50 e área alterada de 1.000 para 1.008, né? 1.000,08. Calcule o coeficiente linear do material. Então, né, ele quer que calcule o coeficiente linear, que calcula o alfa. Então, aqui, ΔA vai ser igual ao A0 vezes o coeficiente de área, que é o beta, vezes o ΔT. Lembrando que o beta é igual a 2 vezes o alfa. Tá? Então, a gente vai calcular o alfa. Né? O que ele quer é o alfa. Bem, aqui, então, a variação foi de 0,8 centímetros. Né? Então, 0,8. A inicial era 1.000. Aqui é 2 alfa. Depois a gente vai querer calcular o valor de alfa. E a temperatura foi de 0 para 50, ou seja, foi 50 graus que variou. Tá? Então agora a gente vai ter que fazer as continhas. Vamos lá. 1.000 vezes 2 vezes 50. Né? Isso não fechou em 100 mil.
Então, 0,8 é igual a 100.000 alfa. Então, agora tem que pegar esse 100.000 e dividir por 0,8, né? No caso, o inverso, né? Tem que pegar o 0,8 e dividir por 100.000. Então, fica 8 vezes 10 elevado na menos 6. Tá? Esse é meu valor de alfa. Muito bem, vamos para a próxima. Um recipiente de cobre tem capacidade de 2.000 centímetros cúbicos a 0 graus. Calcule essa capacidade de 100 graus, dado o coeficiente de dilatação linear do cobre igual a 17 vezes 10 na menos 6. Tá? Então, novamente, agora é volumétrico, então é o ΔV igual a V0 vezes o gama, né, vezes a variação de temperatura. Lembrando que o gama é igual a 3 alfa. Ok? Então vamos lá. O ΔV eu quero descobrir. O volume inicial é 2.000. Isto. 3 vezes o valor que ele dá ali, que é 17 vezes 10 na 6, vezes a variação de temperatura, que é 100, né? 100 graus. Começou em 0, foi até o 100. Então, vamos calcular o ΔV, fazer toda esta multiplicação ali, né? 2.000 né, vezes 100. Então, aqui, esta conta nos totaliza 10,2 centímetros cúbicos. Então, o volume final vai ser a soma desses 2.000 que começaram, mais isso que aumentou. 2.000 e 10,2 centímetros cúbicos. Tá? Então, essa é a resposta final da nossa questão. Tá bom, pessoal? Então, agora já foi corrigido também a avaliação sobre dilatação. Recuperação vai ser muito parecida, né? Fazer esses cálculos que foram feitos nesse vídeo. Então, tchau, tchau.